Na linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém, seu sangue foi me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. É fiel sua vida, é certa quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Louvado seja o nome do Senhor. Lindo hino, né, irmãos? Confesso que o Exilado é talvez o hino que eu mais amo, né, da água cristã, pela sua mensagem, né, tão rica, que reflete a nossa realidade. Né? Somos andarilhos, somos peregrinos aqui, aguardamos o nosso retorno à nossa pátria, né, celestial. Amados, nós vamos entrar na nossa lição de número 12, é o Filho e o Espírito. Nós temos aqui o evangelista irmão Humberto, que é o responsável, superintendente do ensino Campo Floresta, meu amigo particular, tenho a honra de dizer, né, ousadamente chamo assim, é um querido amigo, foi meu pastor lá na Boa Saúde, e vai ser uma honra poder lhe ouvir. Junto com ele, sua digníssima esposa, querida, me perdoe, mas eu sou, a idade vai batendo, seu nome que é irmã Cláudia, estava na ponta da língua. Irmã Cláudia, Deus abençoe também da mesma forma. Obrigado pela presença dos irmãos que carinhosamente, né, atenderam ao nosso pedido. O irmão deixou sua congregação, né, lógico, a cargo de obreiros responsáveis, mas deixou sua congregação para estar conosco. Só Deus pode recompensá-lo. Deus os abençoe em nome de Jesus. Nós vamos fazer aqui a leitura então do textuário, verdade, o texto
o texto, a leitura bíblica, e já de imediato já vamos passar então a ouvir o irmão Humberto. Então a nossa lição 12 é o Filho e o Espírito. Nosso textuário nos diz: e respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. A nossa verdade prática nos diz que o Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a nossa leitura bíblica em classe, né? Eu vou ler o primeiro, os irmãos podem ler na sequência, está lá em Lucas 1:26 ao 38. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, e o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu o filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém. Amém. Então César, passa aqui por gentileza, está fazendo uma oração, e já o irmão Humberto então com a palavra. Então. Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, tua presença, Pai, para aprender mais a tua santa e bendita palavra. Usa o teu servo, Senhor, com graça, com verdade, Senhor Jesus, a fim de que ele possa transmitir o que é transmitido, que nós temos ensinado, edificado no seu coração. Usa o teu servo esta noite para edificar a tua igreja na tua santa e bendita palavra, Senhor Jesus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. A saudação aqui nesse momento, nosso evangelista irmão Antônio Coleste, e na pessoa do irmão Antônio Coleste, os demais obreiros, a igreja do Senhor, e dizer também, irmão Antônio, que é uma honra, uma alegria estar aqui. Para muitas pessoas eu poderia ter dito não, mas eu não tinha como dizer não para o irmão Antônio. O irmão Antônio, carinhosamente, ele tem nos auxiliado, tem sido de muita importância para nós, para o campo, ainda atua conosco lá, estará atuando agora nas aulas do IDE também, no próximo mês. Então, eu não poderia dizer não, irmão Antônio, estou em dívida com o senhor. Meus irmãos, tomar assento. Então, nós estamos aqui diante de uma lição e a gente, irmãos, está aqui com a ideia de trazer aqui para os irmãos não algo, não
coisa fora do contexto daquilo que os irmãos já têm conhecimento. Dentro do contexto de que os irmãos já têm conhecimento, ressaltando algumas coisas importantes que a lição trouxe. É assim, basicamente, né, irmão Antônio, a gente não traz nada novo, não existe nada novo a ser revelado, não existe uma revelação nova. Então, a gente sempre vem ressaltando aquilo que precisa ser repetido, ressaltado, né, para que a gente continue até a vinda de Jesus, né? Então, é isso aí. E a lição, ela trouxe, irmãos, este assunto nesse trimestre, inclusive muito doutrinário, irmãos. Esta é uma lição, uma das mais doutrinárias dos últimos tempos, né? E eu creio que ela vem trazendo uma solução para muitos equívocos dentro do assunto da Trindade, a nível nacional, né? E nos últimos tempos tem se levantado bastante seitas, pensamentos dicotômicos, unicistas e tantas outras coisas, né? Então divergem bastante daquilo que a Bíblia ensina e daquilo que nós cremos. Então, o pastor Douglas Batista foi muito feliz na escolha deste tema, mas é de se ressaltar também que, por ser um assunto doutrinário, nós encontramos sim a necessidade de nos preparar melhor, e também a gente vê às vezes que alguns professores, né, irmão Antônio, sofrem bastante nesse assunto. Bom, irmãos, o assunto de hoje, então, tem 3 palavras que eu gostaria que os irmãos gravassem: concepção, capacitação e cooperação. São 3 coisas que vão ser bastante ventiladas hoje aqui. E no primeiro tópico, então, a concepção, né? O Espírito e a concepção do Filho. Na introdução já diz assim: o plano da salvação é uma ação coordenada. Então nós vamos ver essa coordenação, né? A concepção, a capacitação e a cooperação. Aqui está e a lição que define o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Claro, dentro de uma teologia bíblica, nós vamos ter a participação da Trindade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desde a concepção do Filho, sua obra redentora no Calvário e a ressurreição dentre os mortos, o Pai, o Filho e o Espírito atuam em perfeita unidade. Essa lição revela como o Espírito Santo participa ativamente da encarnação, capacitação e exaltação do Filho, e mostra a resposta esperada do crente à obra de redenção. Tá bom? Então, aqui está um resumo bem sucinto daquilo que a lição vai tratar. Nós vamos de imediato para o tópico 1, o Espírito e a concepção do Filho. Eu não sei qual é o hábito aqui, irmão Antônio, me ajude se os irmãos participam na leitura, ou enfim, como é que eu fique à vontade. Eu não quero falar muito do que os irmãos estão acostumados. Pode, vamos sentir à vontade. Tá bom, eu vou fazer então a leitura desse primeiro aqui, depois aqueles que têm o hábito e que gostam de ler, então poderão estar participando, visto que é uma aula, né? Uma escola, inclusive depois a gente abre aqui eventuais perguntas, os irmãos também têm toda a liberdade, tá bom? Então, o primeiro subtópico da parte 1 diz assim: o anúncio do nascimento de Jesus. Então, Lucas registra que o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade de Nazaré, na Galileia, que está lá em Lucas 1:26. O mensageiro visita uma jovem chamada Maria, em Lucas 1:27, e lhe faz uma revelação surpreendente: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. Está em Lucas 1:31, parte A. E ainda, lhe diz o nome da criança, por-lhe-ás o nome de Jesus, parte B, do versículo 31. Gabriel também, o anjo Gabriel também declara que o menino será chamado Filho do Altíssimo. Então Maria demonstra perplexidade, não entendendo como isso poderia acontecer, uma vez que era virgem, conforme está registrado em Lucas 1:34. Ela era virgem. Então, a esse respeito, o anjo lhe assegura: para Deus nada é impossível, né? Conforme está em Lucas 1:37. Na sequência, o texto afirma que ela creu e, na mais completa confiança e submissão, declarou: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Aqui, antes de irmos para o subtópico 2, ressaltar aqui as 3 doutrinas anunciadas pelo anjo.
Então, vejam que o anjo, ele anuncia a primeira grande verdade que a gente crê, que é a encarnação do Filho, né? Isso é uma doutrina fundamental, básica, que o cristianismo precisa assimilar, entender e assim difundir. A encarnação, ele assumiu um corpo, né? Ele assumiu um corpo físico para habitar entre nós. Isso é largamente defendido nas Escrituras, mas aqui, irmão Antônio, já de início anunciado essa doutrina por um anjo, né? Darás à luz um filho, eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. Isso é legitimamente humano, né? E depois nós vamos ver que algumas etapas foram diferentes do que no processo do nascimento normal de uma pessoa, de um ser humano, mas não obstante esse processo ter sido diferente, nasceu do ventre de uma virgem. A segunda doutrina, então, diz aqui, é que por-lhe-ás o nome de Jesus. Então, aqui está uma identidade. Ele não só teria um corpo, mas ele teria uma identidade. Seu nome será Jesus, né? Então, não há como negar essas duas verdades. E a terceira é que, pelo espanto de Maria, nós vamos entender uma terceira doutrina, que é a doutrina da virgindade, que não foi concebido de forma, pelos mecanismos naturais, de modo sobrenatural. Foi colocado no ventre de uma virgem. Isso é muito importante. Então não houve participação nem do óvulo e nem do espermatozoide. Não houve. Isso é muito interessante a gente saber, porque se tivesse a participação de qualquer elemento físico humano ou humano, seja do homem ou da mulher, ali estaria uma semente contaminada, corrompida, né? Então, o ser humano, por natureza, ele é caído. Então, ele precisava ser desta forma. Então, não teve um óvulo fecundado e não teve a participação nenhuma, no entanto, foi colocado ali. Uma coisa bem interessante que nós vamos ver, eu vou deixar para o subtópico 2, dar sequência nesse primeiro subtópico, então, bastante atenção para essas três grandes doutrinas que já foram reveladas pelo anjo, né? E o subtópico 2 ele também traz algumas informações bem importantes. Diz assim o subtópico 2: o Espírito como agente da concepção. Vejam só, então a explicação que o anjo faz a Maria de como seria a concepção é singular e miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo, Lucas 1:35, parte A. A resposta à expressão por meio de uma figura de linguagem, em que a segunda linha repete a ideia da primeira, assim o Espírito Santo está vinculado à virtude do Altíssimo. A virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Como já estudado, a sombra refere-se à presença de Deus. Reporta-se a nuvem da presença divina na transfiguração e sinaliza o poder criativo do Espírito de Deus. Logo, reitera-se que a sombra do Espírito é protetiva e criadora. Desse modo, elucida o anjo, a concepção será obra do Espírito Santo pelo poder do Altíssimo e por isso será chamado Filho de Deus. Está em Lucas 1:35, a parte D. O que temos aqui? Temos uma tautologia. O que é tautologia? É quando você usa uma frase e repete essa frase, né? Tautologia, reafirmando ela na segunda. Então, descerá sobre ti o Espírito Santo. Isso já resume tudo, mas ele reafirma: a sombra do Altíssimo te cobrirá. Veja então que existe uma afirmação e uma reafirmação em outras palavras. Isso na teologia é chamado de tautologia. É assim que várias vezes a Bíblia, principalmente em Provérbios, existem frases e depois uma outra frase que vem confirmar a primeira em outras palavras. Isso aqui é muito interessante. É uma afirmação e uma reafirmação de que aqui há um milagre, certo? Descerá sobre ti
o Espírito Santo. A sombra do Altíssimo te cobrirá. Então aqui existe uma afirmação de que houve um milagre. E uma coisa interessante, irmãos, Hebreus 10 e 5, se alguém me ajudar, esse texto não está aqui, o autor não colocou, mas eu achei ele interessantíssimo, nós darmos uma olhada, porque o próprio escritor aos Hebreus, ele vai se reportar a essa questão do corpo de Jesus. Vejam que ele diz assim, ó, o capítulo 10, versículo 5, diz assim, ó, pelo que entrando no mundo, olha só, ele está se referindo a Cristo, e aos sacrifícios, né? E ele entrando no mundo, diz assim, pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Vejam, então aqui, ó, e o versículo 6, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. E ele volta a dizer, então disse, eis aqui veio, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Isso aqui é muito importante, isso aqui é a fundamentação da doutrina bíblica da preparação do corpo em forma sobrenatural no ventre de Maria. E aí entra uma ação importantíssima, porque, irmão Antônio, se a gente pegar biblicamente, o que é que aconteceu lá no princípio? Uma ação criativa do nada. Bereshit bara Elohim, a trindade Elohim, no plural. No princípio criou, do nada. Bará quer dizer não tinha nada. A palavra bará se aplica unicamente a Deus. Não tinha nada. Não existia nada. Então, esse termo bará, ele não se aplica por exemplo, se eu vou criar alguma coisa de uma matéria-prima. No original não se usa a palavra bará. Essa palavra bará, ela é aplicada unicamente a Deus e a ninguém mais. Porque você, do nada, você não tem nada, você cria alguma coisa. Isso é absolutamente impossível para o ser humano. Ele pode criar uma obra de arte, ele pode fazer tanta coisa, pode criar um carro, inventar muita coisa, mas ele sempre vai usar uma matéria-prima. A palavra bará nunca estará presente, porque ele não fez aquilo do nada. Ele precisou pegar alguma coisa e fazer. Mas aqui, quando o Espírito, a sombra do Altíssimo te cobrirá, o Espírito Santo, o Espírito descerá sobre ti, a sombra do Altíssimo te cobrirá, está declarando que do nada foi criado no ventre de Maria. Não tinha nada lá, não tinha indícios de fecundação. Ali ele foi, corpo me preparaste. Isso é extraordinário, é sobrenatural. Certo? Então, aqui vale comentar isso porque é doutrinário. Então, isso sinaliza o poder criativo do Espírito de Deus. Então, logo reitera-se a sombra do Espírito Criador, protetivo e criador. Tá bom? Muito bem. A pureza e a santidade do Filho, no subtópico 3, o anjo afirma que o Filho que nasceria de Maria seria santo. A palavra santo, do grego ágios, indica separação do pecado. A consagração ao serviço divino, no caso de Jesus, designa um atributo divino. Ele já nasceu santo, assumiu a carne, mas não o pecado. Ele é o segundo Adão, obediente, justo, o Espírito também o consagrou para ser o Cordeiro sem defeito e imaculado. Então, a santidade do Filho é a base da nossa redenção, justificação e santificação. Somente ele foi capaz de cumprir a lei e de oferecer-se como sacrifício perfeito. Está em Hebreus 10 e 10. Assim como Jesus foi concebido pelo Espírito, os crentes também nascem espiritualmente, pelo menos o Espírito que nos santifica a imagem do Filho. Romanos 8, 29. Então, sobre a pureza e a santidade do Filho, eu gostaria que prestasse atenção num detalhe importante. A palavra ágios, irmãos, ela quer dizer, indica separado do pecado. E a gente tem, irmãos, uma informação muito importante, que a gente não pode se deter, mas é importante a gente ressaltar isso aqui.
Quando a gente busca informações sobre o grego ágios, que indica separação do pecado, irmãos, aqui já denota também e aponta para a não união, né, do pecado original em Adão, né? Então ele é separado. E 1 Coríntios 1:30 vai dizer assim: mas vós sois dele, está falando de Cristo, né? Vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, Sofia, né? Justiça, dikaiosiné, né? Santificação. E aqui está a questão: por que é que essa palavra não é ágios, esse agiasmos? Porque esse aqui é um processo. Quando está relacionado a nós sermos santificados, a palavra é agiasmos, é um processo, ele não se aplica a Cristo, porque ele é, no caso dele, ele é, no original, agios, perfeito, ele é santo, não é um processo. Então, quando Jesus ele foi concebido, ele não foi concebido para um processo de santificação, ele foi santo, separado. E quando nós vamos para 1 Coríntios 1:30, nós somos dele para um processo de santificação, porque ele é a nossa referência, ele é a nossa base. Então, nós estamos num processo de santificação diferente. Nós somos separados, não da mesma forma. Ele é santo, mas nós nos santificamos no processo. Não nós, no sentido nós, eu digo, o Espírito Santo nos santifica, né? Porque é impossível que nós venhamos, nós nos santificarmos a nós mesmos, é impossível, né? Diga-se que quem faz isso em nós é obra do Espírito Santo. Então, irmãos, e aí, por isso que nós somos dele. Ele é santo e ele, por meio do Espírito Santo, nos santifica num processo. Por isso que a Bíblia diz: seja santo, porque ele é santo. E sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, há um processo a ser percorrido no processo de santificação. Mas é diferente daquele que nós estamos vendo em Cristo, que ele é separado, é santo, não entrou no processo de santificação. Então, é uma doutrina muito clara, muito boa e maravilhosa. Eu entendo que essa é fundamental para nós entendermos a base da nossa santidade. Por exemplo, quando nós queremos nos santificar, quando nós queremos nos aproximar dele, irmãos, nós temos uma base. Qual é a base? Qual é a base? É a santidade dele. É porque ele é santo. Se ele não fosse santo, não teríamos a base para a nossa santificação, certo? Então, a santidade de Cristo, a santidade do Filho é a base, não só da nossa santificação, mas também do nosso apolitrosis, que é redenção. O que é redenção? É alguém pagar a dívida. Eu estava no pecado, a politrosis quer dizer, eu sou escravo, alguém vai lá e compra, paga a dívida, isso é redenção. Então, ele só pode fazer isso porque ele é a nossa base, ele consegue fazer isso. Daí a gente volta lá de novo: sacrifícios e ofertas não quiseste, mas um corpo me preparaste. E por que esse corpo santo? Para nos resgatar. Ele foi santo e ele serviu como nosso resgatador. Então, desmorona aqui qualquer heresia que trata de uma igreja que não precisa passar por esse processo de santificação, de resgate. Tem uma coisa, irmãos, que é muito interessante. Quando a gente passa por esse processo de santificação, ele ele é precedido, irmãos, pelo processo do resgate, da conta paga. Então, quando existe um texto bíblico que ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? E Jesus mesmo explica: do pecado porque não crê em mim, da justiça porque o mundo porque o mundo já está julgado, do pecado porque não crê em mim.
Da justiça, porque eu vou para o Pai, ele diz, e do juízo, porque esse mundo já está julgado. Então ele apresenta 3 verdades que se sustentam em cima dessa doutrina. A doutrina que ele estabelece como base, a santificação, a justificação, a redenção, né? Então, por que as pessoas precisam ser convencidos pelo Espírito Santo? Aliás, eu disse lá que esse foi o grande milagre que ocorreu antes de qualquer cura, antes de qualquer que seja o anúncio de Jesus entre a humanidade, qualquer coisa, foi esse o primeiro grande milagre. O milagre de conceder ao ser humano a capacidade de se arrepender dos seus pecados. Quando ele diz que ele convence o mundo de pecado, é porque não há como se arrepender se o Espírito Santo não me convencer que eu sou pecador. Ele precisa me convencer disso. Por isso que não é possível alguém ser salvo. Os irmãos já viram aqui na igreja, às vezes alguém diz assim, e às vezes usam até essa expressão de uma forma equivocada, você confessa que Jesus Cristo é o teu Salvador, e às vezes essa frase, eu aceito Jesus como meu Salvador, acaba ganhando um poder místico, né? Porque parece que se você pronunciou isso, está salvo. Não existe um poder místico atrás disso. Existe a necessidade de ser precedida pelo arrependimento. Então, o arrependimento, quando João Batista vem pregando, ele vem pregando o quê? O arrependimento. Quando Jesus ele sai da presença de João Batista, o que ele segue pregando? O arrependimento, né? Então, a confissão de que Jesus é meu Salvador vem precedida pelo arrependimento. E o arrependimento, quem produz isso no meu coração é o Espírito Santo. É a base, né? Então a gente sempre retorna nessa base, em Cristo Jesus, que é santo e que tem poder de justificar e tem poder de nos santificar. Tá bom, irmão? Humberto, assim, esse é ponto crucial, né? Porque se Cristo não é santo, isso desde a sua encarnação, né? Desde sempre, ele não é santo, isso é um processo, não é um processo, mas é algo finalizado, como o irmão falou. Nós temos problemas gravíssimos na soteriologia, na doutrina da salvação, né? Porque se ele é o nosso Salvador, se ele próprio ele tem mancha, ele, de certa forma, ele vai até um certo ponto, vai estar morrendo por si mesmo, porque o salário do pecado é a morte. Então é preciso que esse cordeiro seja imaculado, é o cordeiro simbolizado lá em Levítico, né? Sem mancha, a oferta não podia ter mancha, não podia ter defeito nenhum. Então estava simbolizado a perfeição de Cristo. Então, muito interessante que o irmão colocou aqui, essa santidade de Jesus, ela é plena. Ele não foi aprendendo e se santificando. Já para nós todos, ela é um processo. Nós estamos nos santificando à medida que nos aproximamos dele, à medida que o Espírito nos santifica. Mas ele nasce e morre da mesma forma, santo da mesma forma. Ele não sobe um degrau, ele não se torna mais santo na sua vida, como é o nosso caso, né? A gente pode se tornar mais próximo de Deus ou menos próximo de Deus, mais santificado ou menos santificado, mas ele é exatamente da mesma forma, e isso só ocorre porque ele é Deus na pessoa do Filho, que não sofre variação, é perfeito do começo ao fim. Por isso ele acaba sendo esse sacrifício perfeito pelos nossos pecados, né? E se mexer nessa doutrina, desmorona todo o edifício cristão. Todo, exatamente. É bem isso aí. Então, assim, quando a gente olha para esse texto, eu não sei se os irmãos estão conseguindo acompanhar o raciocínio, mas a gente precisa, como o irmão Antônio, a gente falou aqui, nós precisamos acompanhar o raciocínio de que essa base de tudo que nós estamos vivendo hoje é Cristo. E ele apresenta todas as características necessárias para a gente viver isso que nós estamos vivendo. Por isso, irmãos, uma igreja que não tem palavra, uma igreja que não tem ensinamento, que não tem doutrina, não se sustenta, porque essas coisas essas etapas vão pulando. Quando nós estamos com uma igreja que não foi redimida, aí nós temos problema. Porque se não foi redimida, não se arrependeu dos pecados. Também não confessou Jesus como seu Salvador, mesmo que tenha feito isso verbalmente, mas não o fez. Se com teu coração creres e com tua boca confessares. Se pular esse processo, não vai dar certo. Nós vamos encher igrejas sem o devido processo.
né? Por isso que algumas igrejas por aí estão abarrotadas de gente. Mas se nós olharmos, pularam processos e não se sustentam, né? Então a igreja, ela permanece em pé por essas doutrinas, elas são fundamentais, irmãos. Então uma igreja precisa ter esses pilares doutrinários a respeito de Cristo Jesus. Isso é fundamental. Então, só relembrando, Cristo é a base para nós, Ele é santo e por isso Ele é a base da nossa justificação, da nossa santificação. Ele é o meio que se apresentou diante do Pai como nosso remidor, como sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Ele pôde entrar, né, porque ele disse da justiça, porque eu vou para o Pai. Então ele deixa isso muito claro: ninguém chega ao Pai senão por mim. Ele abriu o caminho para chegar até lá, e nós vamos por meio dele ao Pai. Então justiça é isso, é nos declarar justo. Quem que pode nos declarar justos senão Ele? Isso é uma doutrina fundamental. Quando Deus olha para nós, Ele não nos vê como justos, a menos que Ele veja a imagem do seu Filho diante de nós. Ele não poderá nos ver como justos, em hipótese alguma. Se Ele olhar para nós e ver Cristo em nós, estamos justificados. Se não tivermos a imagem de Cristo em nós, não adianta. Mas eu estou na igreja, eu sou membro. Não adianta, irmãos. São processos que precisam ser cumpridos legalmente. Às vezes a gente olha para essas doutrinas e parece que elas são tão cansativas. Não são cansativas, elas são necessárias. E por isso que nós estamos aqui estudando essa doutrina tão importante. Tá bom? Então tá aí. Jesus, ele cumpre todos esse processo de redenção, de justificação e santificação. Tá bom? Redenção é pagar a dívida, justificação é tornar justo e santificação é um processo enquanto nós estamos aqui na terra. Jesus é a base disso, ele consegue cumprir isso perfeitamente. A igreja não pode pular essas etapas. Se pular, alguma coisa vai estar errada. Aí a igreja não se sustenta se não se manter assim. Vamos adiante, o Filho e a sua relação com o Espírito. E aí então eu vou pedir para alguém nos ajudar aí, que gosta de ler, por favor, nos ajude aí. O primeiro subtópico então, o Filho e o Verbo feito carne. Ao assegurar que o Verbo se fez carne, a Escritura revela o mistério do Filho. Porém, o Verbo não começou a existir em Maria, pois ele é eterno, anterior à criação, coigual com o Pai e o Espírito. Isso indica que, na plenitude dos tempos, o Verbo assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. Ele submeteu-se voluntariamente às limitações humanas, mas manteve a sua essência divina. Enquanto homem, Jesus não usou plenamente seus atributos divinos, exceto quando o Pai o permitia pelo Espírito. Dessa forma, a obra foi operada pelo Espírito, demonstrando a perfeita harmonia entre o Filho e o Espírito na execução do plano redentor do Pai. Muito bem. Percebam que aqui há uma harmonia entre o Verbo feito carne e Jesus, né? Nós precisamos entender que aqui Jesus ele tinha uma natureza divina e a natureza humana. Eles se relacionavam muito bem. Então, às vezes, há doutrinas que a gente já foram descartadas e foram rechaçadas, mas de vez em quando elas retornam. Então, essa união entre o Jesus nascido em carne e osso, né, o Verbo, e o Verbo que se fez carne, são duas pessoas que coabitaram juntas, né? Eu perguntei uma vez sobre isso para o pastor Elenay Cabral, em uma das EBOs que nós tivemos ali. Ele esteve ministrando, e a gente estava na época, uma revista que também falava sobre a Trindade, e por ocasião ele era inclusive o autor, e houve uma pequena divergência ali entre... Alguns debates surgiram por conta disso, e eu perguntei para ele sobre essa união entre o Jesus, carne, e o Verbo.
né? Porque são duas pessoas. O Jesus carne, que nasceu da Virgem Maria, humano, foi menino, foi adolescente, foi jovem, né? Entrou para o seu ministério e começou a cumprir aquilo para o qual ele havia sido enviado. Aí eu perguntei para ele a relação entre o Jesus com a identidade, filho de Maria e de José, de Nazaré, né? Toda aquela identidade humana, e o verbo que se fez carne. Pastor Lenay Cabral, ele disse que a posição dele naquele momento era de que, diferente de alguns outros teólogos que diziam que Jesus havia se valido de sua divindade para realizar alguns milagres. Ele, no entanto, cria que não. Na ocasião, o pensamento dele, a ideia dele, o desenvolver teológico dele era contrário a essa ideia, né? Então, o Jesus humano, com identidade ali de Maria, nascido em Belém, viveu em Nazaré, filho de José e Maria, e etc. e tal, não se valeu de seus atributos divinos quando assumiu seu ministério. Ele teria, sim, sido auxiliado pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo, assim como pode, sim, intervir na vida de qualquer pessoa que caminha com ele, né? Seres humanos, inclusive, já foram levados sem provar a morte de tanta proximidade que tiveram com Deus. Então, por exemplo, Enoque não foi filho como Jesus e, no entanto, não participou da morte, né? Elias foi transladado num carro de fogo, não provou da morte. Então, seres humanos, salvo essas exceções, a gente sabe que outros não aparecem, né? Mas eles tiveram uma intimidade muito grande com Deus. Então, por exemplo, pega teu anzol, lança na água, e o primeiro peixe que você pegar, lá vai estar o dinheiro para pagar o meu imposto e o teu imposto. Teria Jesus usado seu poder divino para fazer isso? Segundo o pastor Lenay Cabral, não, né? Poderia Deus revelar isso a alguém? O Espírito Santo poderia. Grandes acontecimentos já aconteceram na história, onde o Espírito Santo interveio e agiu. Então, não necessariamente ele precisaria ter usado sua divindade, e assim outros milagres que aconteceram. No entanto, nem todos são plenamente de acordo. Alguns dizem que o Jesus, com identidade humana e o verbo que se fez carne, não entraram em conflito quando o verbo que se fez carne usou de seu poder, de sua divindade para operar um milagre, como por exemplo o caso de perdoar pecados. Ali ele teria que ter usado, se valido de seu poder. Então veja que não há conflito nenhum. Tanto que se ele usou de seu poder divino para fazer milagre, como se não usou, não há conflito nenhum. Eles agiram em perfeita harmonia. E o mais importante, irmãos, e o mais importante disso é a atuação da Trindade em todo o aspecto, Filho e Verbo. Isso é muito importante, porque ali tem uma atuação do Espírito Santo sobre ele o tempo todo, né? Então isso aí é muito importante. Vamos adiante, porque o tempo corre. O Espírito Santo capacita o Filho. Esse é o tópico, então, o subtópico 2. O irmão quer continuar? Por favor, leia. Embora sendo Deus em seu ministério terreno, Jesus agia como homem cheio do Espírito. Cada palavra proferida, cada milagre realizado, cada demônio expulso e cada perdão ministrado eram o resultado de uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Sua ação salvadora era guiada e sustentada pelo Espírito. Ele não veio com ostentação, mas em humildade, movido por compaixão divina. O Espírito lhe capacitava com sabedoria, inteligência, poder e direção. Esse padrão mostra que até mesmo o Verbo encarnado escolheu depender do Espírito de Deus, e também um modelo para todo verdadeiro cristão. Toda obra espiritual deve ser realizada no poder e na direção do Espírito. Muito bem.
Aqui há uma das coisas mais extraordinárias que eu vejo no meu ver, irmãos, porque às vezes a gente está em pleno século XXI observando algumas pessoas que se proclamam possuidoras de alguns talentos e dons, como se não dependessem do Espírito Santo, né? E nas atitudes e nas ações de muitos, parece que elas não dependem de ninguém, nem mesmo do Espírito Santo. Então isso é muito difícil. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê essa harmonia entre Jesus, entre o Espírito Santo. Eu gostaria de levar os irmãos a uma jornada pensando assim. Imagina Jesus, a Bíblia não diz, eu estou contextualizando, imagina Jesus nos seus primeiros anos, aprendendo a conviver em harmonia com o Espírito e com o Pai. E ele desenvolveu isso na sua infância, na sua adolescência e na sua juventude. E em harmonia com o Espírito Santo e com o Pai. Que extraordinário isso, que maravilhoso. Então, isso com certeza, ele viveu isso, irmãos. Não tem como negar isso. Então, quando ele chega aos 30 anos, vamos supor assim, e ele é convidado a ir àquela festa onde a água é transformada em vinho, ocorre o primeiro milagre, ele não está ali apenas então revelando. Irmãos, ele já tinha uma intimidade, uma convivência, uma história, ele já tinha uma jornada, irmão, de convivência em harmonia com o Espírito Santo. E aquilo já estava tão forte, tão entrelaçado, que aquilo era já tudo muito natural. Quando ele diz, enchem de água essas talhas, irmãos, a Trindade estava junto, eles dialogavam juntos, eles conversavam juntos, né? Aquilo era tão natural, porque ele estava exercendo o seu ministério na atuação do Espírito Santo de Deus. Um grande exemplo que fica para nós, irmãos, quanto mais nós dependermos do Espírito Santo no nosso ministério, melhor. Quanto mais intimidade com Deus, mais intimidade, mais graça, mais nós depender, e com humildade. Jesus, não obstante ser Deus, ele não buscou essa glória para si, dizendo, olha, em momento algum, quando ele disse assim, eu e o Pai somos um, ele dizia num ambiente de humildade. Ele dizia para os seus discípulos, tu me vês a mim e pedes que eu te revele o Pai, eu e o Pai somos um. Mas ele não falou isso num tom de grandeza, de humildade. Ele estava ali no meio deles. Talvez por ele ser tão humilde, que era tão difícil eles acreditarem que Deus estava ali, encarnado em Jesus, que aquele era o Verbo. Eu creio. Já viram uma pessoa que é humilde e que de repente você descobre que ela é muito mais do que aquilo que você olha e está vendo, né? Às vezes a gente conversa com uma pessoa e ela é tão humilde que parece que não tem nada, né, a oferecer. De repente você começa a conviver com ela, você descobre que há uma história muito grande por trás. E às vezes é o contrário, né? Você olha para uma pessoa e você, nossa, isso aqui é um semideus, né? E às vezes não é nada disso. Então, irmãos, fica um grande exemplo para nós aqui. Não obstante Jesus, irmãos, ele ser o Verbo, ele ter essa harmonia entre o Jesus histórico e o Jesus Verbo que se fez carne, ele tinha uma intimidade com o Espírito Santo e com o Pai. A Trindade caminhava junto, operavam junto, realizavam junto, falavam. Isso é extraordinário, irmãos, porque não eram 3 pessoas, era uma só. Mas a forma como eles atuaram é extraordinária. Isso é um grande exemplo para nós, a nossa atuação aqui. Quem somos nós, irmãos? Né? Quem somos nós? Para muitas vezes subirmos um pedestal, subirmos um salto e acharmos que somos alguma coisa. Quem somos nós? Né, irmãos? Então, caiu uma grande reflexão aqui para nós. O Filho e o poder do Espírito. Então aqui, como observado, o ministério de Jesus foi marcado pela dependência do Espírito. Isso é extraordinário. Isso não nega a sua divindade, mas exalta a sua humildade. Vejam só. Isso não nega a sua divindade, mas exalta a sua humildade. Né? Imagina Jesus tirando a capa, pegando uma toalha na bacia,
e lavando os pés dos discípulos. Isso seria ultrajante, humilhante, né? Para o Humberto hoje aí, né? O Humberto, desculpa, né? Mas assim, talvez, tá todo engravatadinho, com a pastinha, tá todo, né? Vai fazer isso? Irmãos, quantos de nós teríamos coragem de fazer isso? E quem somos nós diante do Criador do Universo? Então a humildade dele foi tão grande, ele não diminuiu a divindade dele, mas ele ressaltou a necessidade da humildade. E mesmo assim, ainda às vezes a gente não aprende. Né? Mesmo assim, temos dificuldade. Então aqui, ó, seu batismo foi confirmado pelo Espírito e pela voz do Pai como manifestação da Trindade. Então no deserto, pelo Espírito venceu a tentação como o novo Adão. A unção do Espírito sustentou seu ministério. Seus milagres operados em comunhão com o Espírito revelam o reino de Deus. Em sua humanidade, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito. A entrega na cruz e a vitória sobre a morte foram realizados em cooperação com o Espírito. Assim mesmo, sendo Deus, viveu em plena obediência ao Pai e capacitado pelo Espírito Santo. Essa última frase aqui é marcante, né? Mesmo sendo Deus, viveu em plena obediência ao Pai e capacitado pelo Espírito. Essa harmonia é extraordinária. E nós podemos, irmãos, nós podemos viver dessa forma. Nós podemos ter uma comunhão maior com Deus. E o Espírito Santo, ele vai produzir isso em nós. Ele é o agente, o paracletos, né? Estávamos estudando a pneumatologia ali no curso da Corban, e dentro da pneumatologia, paracletologia é um braço, né? Porque o paracletos, ele ao mesmo tempo, ele é advogado no original, ele é guia também, ele é consolador. E a gente pergunta assim, que relação tem isso? Advogado, no nosso linguajar, não tem nada a ver com guia, e também não tem nada a ver com consolador, não é mesmo? Parece que são três palavras diferentes, que no original se juntam, né? Paracletos é aquele que advoga, então faz todo sentido para um pecador que precisa, para um culpado que precisa de ser advogado diante de um justo juiz, que é Deus, né? Faz todo sentido quando a gente precisa ser guiado nesse mundo pelos rumos corretos, pela verdade. Ele vos ensinará em toda a verdade, ele vos fará lembrar. Então faz todo sentido o paracletos, né? Então, advogado e consolador, porque nas nossas fraquezas, ele que nos consola, ele que nos levanta, ele que nos protege quando estamos fracos, ele está lá ao nosso lado. Então, às vezes a gente olha para a paracletologia e a gente pensa assim, mas é só um termo. Não, não é só um termo. Na etimologia das palavras vamos descobrir que tem mais do que termos ali. Tem coisas tão necessárias para nós. Então, ele é exatamente o Espírito enviado para fazer e cumprir aquilo que nós precisamos para nos mantermos aqui. Tá bom? Então, aqui está esse último tópico, o Filho e o poder do Espírito. Dito isso, irmãos, vamos para o tópico 3. A Trindade e a missão redentora. Mais algum irmão quer participar na leitura? Por favor, se tem alguém que quer participar, gosta de ler, aproveita aí. A Trindade e a missão redentora. 3. O Pai envia o Filho e o Espírito Santo. Aliás, o Pai envia o Filho e o Espírito. A salvação é a iniciativa do Pai. Ele é a fonte de todo propósito redentor. O Pai envia o Filho ao mundo, não apenas como mensageiro, mas como oferta viva. O Filho, o Verbo eterno, assume a carne para cumprir perfeitamente a lei e tomar sobre si a condenação do pecado. O Espírito, por sua vez, não é agente passivo, mas ativo desde o princípio. Ele concede o Filho no ventre de Maria, acompanha-o em
cada passo do seu ministério, aplica os méritos da redenção nos corações dos crentes. Essa cooperação revela a atuação da Trindade no plano da salvação. O Pai decreta, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. A redenção é, portanto, uma expressão do amor trinitário em missão. Muito bem, vamos continuar. Um outro irmão que queira ler, pode ler o subtópico 2 ainda. O Espírito revela e exalta o Filho. João explica que a missão do Espírito não é atrair a atenção para si, mas revelar e exaltar o Filho. Jesus Cristo afirmou: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Esclarece-se que o Espírito não busca a glória própria, mas dá testemunho do Filho. A direção do Espírito está, portanto, ligada principalmente à revelação do mistério da salvação, do Cristo crucificado e ressuscitado, que um dia voltará para buscar sua igreja. Assim, toda a obra genuína do Espírito é profundamente cristocêntrica. Portanto, como igreja, devemos discernir as manifestações espirituais à luz da Bíblia. Tudo o que não aponta para Cristo não procede do Espírito. Cristo é o centro da obra do Espírito. Muito bem, e aproveitando aqui, vamos ler já o subtópico 3, algum dos irmãos queira ler. O plano da redenção, a fé e a submissão do crente. O plano da redenção, embora concebido e executado pela Trindade, requer uma resposta humana. Não somos agentes da redenção, mas somos seus recipientes e participantes. Maria, ao ouvir a mensagem do anjo sobre a concepção milagrosa, mesmo sem entender plenamente, submeteu-se com fé. Sua resposta é um exemplo profundo da postura que todo crente deve assumir diante da obra trinitária, isto é, confiar com humildade e entrega total. Assim como o Filho se submeteu ao Pai e foi ungido pelo Espírito, também o crente é chamado a se colocar nas mãos de Deus, crendo que Ele é poderoso para fazer o impossível. A resposta que Ele espera de nós é fé, arrependimento e obediência. Muito bem. No encerramento aqui desse terceiro tópico, duas coisas que a gente precisa ver aqui no primeiro subtópico. A primeira delas é que o Espírito Santo ele é um agente, ele não é um agente passivo. Ele não é um agente que assume uma ação passivo, mas ele é ativo, certo? O que é passivo? Seria aquele que toma uma segunda posição, mas ele é o ativo, ele quem está no comando, né? Ele que está agindo. Então, quando Jesus em comunhão com o Pai, ele envia, em comunhão com Jesus, ele envia o Espírito, ele envia ativamente o Espírito no coração de cada um de nós, certo? Então, ele é o próprio Senhor que atua em nós. Só que ele tem um propósito, exaltar ao Filho, né? Ele vem com esse propósito, não de exaltar a si, mas de exaltar o Filho, de trazer à tona a obra redentora de Cristo e o que ele realizou. Então, isso é muito importante. Então, o primeiro subtópico, então, o Espírito Santo não é um agente passivo, ele é um agente ativo. Hoje, ele tem essa função em nosso coração. Ele é quem exerce em nós o poder de nos convencer do pecado para o arrependimento, de nos santificar e apontar para Cristo, que é a nossa redenção, que é o nosso remidor, que é aquele que nos perdoa, né? Que é aquele que nos dá o nome dele para nós. Como assim ele nos dá? Sim, Jesus disse assim: quando vocês orarem, tudo que vocês orarem em meu nome, pedirem em meu nome e
Então ele nos deu o nome dele. O Espírito Santo me ensina a orar dessa forma. Ele nos dá o nome de Jesus. Porque se eu chegar, é como se eu chegasse diante do irmão Antônio e dissesse assim, eu estou aqui em nome, vou usar a Cláudia, da Cláudia. Quem é a Cláudia? Né? Mas se, como é o nome do irmão ali? Nelson. Seu? Thiago. Thiago, né? Mas vamos supor, se eu chegar e dizer, irmão Antônio, o Thiago, eu estou aqui em nome do Thiago. Opa, o Thiago, entendeu? Ele tem autoridade para, uma outra pessoa não desperta autoridade para lhe fazer a concessão. Mas existe um nome que desperta a sua concessão. Então, a nossa oração, ela tem um endereço. Jesus foi bem categórico. Nós oramos ao Pai. Em nome de quem? Do Filho, de Jesus. Então, ele nos dá um nome. Isso é extraordinário. Eu me dirijo ao Pai em nome de Jesus. Ele me deu o nome e me concedeu. Isso é uma concessão que o Espírito Santo me ensina na oração, pedir ao Pai em nome de Jesus. E ele concederá. Então você tem a resposta, você tem a garantia, porque você tem o nome. Sem esse nome, não. Sabe, Humberto, tem algumas coisas que me incomodam nos últimos dias, assim, tenho visto assim, porque hoje, assim, com essa coisa de internet e tal, eu tenho visto até muitos crentes fazendo uma brincadeira que eu tenho me incomodado muito. Eu vejo muita gente falar assim, às vezes a troco de nada, né? Aí eu vou no mercado, né? Aí eu vou a Porto Alegre, vou fazer um passeio, em nome de Jesus vai dar certo. Sabe, às vezes crente, aí eu vou fazer tal coisa, mas coisa mais, eu vou lavar a louça, em nome de Jesus. Mano, isso aí me machuca o ouvido ouvir isso aí, porque isso, não vou dizer que seja uma blasfêmia, porque para ser blasfêmia tinha que ser condicional, mas isso é quase que um vilipêndio, assim, é se tornar banal, assim. Eu não tenho nada para dizer, então eu digo em nome de Jesus, que é uma coisa seríssima, a gente vê usado da Bíblia no contexto, nem o senhor falou, você está orando e colocando a autoridade que está por trás do nome do Deus Filho, que é o Redentor, que é aquele que é o co-criador, porque quando foi criado tudo, inclusive nós, foi criado com a pessoa do Filho ativa, assim como a pessoa do Espírito, a pessoa do Pai. Então parece que assim, às vezes se torna quase uma chacota, assim, e às vezes no meio do cristão mesmo, a gente vê que às vezes o cristão brincando, assim, e se a gente não se vigiar, não se policiar, daqui a pouco a gente está fazendo esse tipo de brincadeira também, em nome de Jesus, e fala qualquer coisa assim, e isso é complicado, bem complicado. É a banalização. O ser humano, na verdade, ele tem essa tendência de validar suas frases, suas palavras, usando alguns argumentos, né? Então, esses argumentos, assim, por exemplo, a própria frase tão dita, por exemplo, assim, jurar, usando o nome de Deus, atribuir, Senhor, aquela tão famosa palavra, Deus me livre, né? Então, toda vez que você quer validar alguma coisa, você usa uma frase de efeito forte. Então, às vezes, empregam esses nomes para tentar validar e para tentar construir uma narrativa mais forte, mais pesada, em cima de uma coisa que não deveria ser feita. Isso é banalizar. Então, assim, o nome de Deus, não obstante a gente não estar, a gente não tem esse direito. Não existe legalmente, biblicamente, o direito de fazer isso, né? Porque quando dobrei o joelho aqui, eu pedi, em nome de Jesus, a cura para uma irmã, né? Então, a gente tem um propósito, você tem um propósito, Senhor Deus, me livre desse mal, né? Mas o tempo todo, Deus para cá, Deus para lá, Deus me livre, Deus isso, Deus aquilo, né? Às vezes até usam banalmente o nome, Deus te recompensa, Deus, no dia a dia, Deus te guarde, Deus vai com Deus, às vezes sem um propósito fundamentado para isso. Então, tentar validar uma frase usando uma força de expressão. E aí entra essa questão, em nome de Jesus. E aí banalizou.
né? Tem certas coisas que devem ser revistas e repensadas, realmente. O Antônio tem razão. E dói, sim, no ouvido da gente. E a gente gostaria de retroceder o tempo, chegar para a pessoa e dizer, não fala isso. Mas aí já foi, né? Então, o objetivo do Espírito Santo era glorificar o nome de Jesus. Ainda é. Então, quando nós hoje estamos num culto, irmãos, mesmo que esse culto seja um culto de muita salvação de alma, de batismo, de milagre, irmãos, o objetivo final não é as almas, o objetivo final não é as curas, o objetivo final não é o movimento, o objetivo final é a glorificação do nome de Jesus. Isso é uma verdade que nós precisamos entender. As próprias almas que são ganhas são para a glória do nome de Jesus. E às vezes um culto termina e o nome de Jesus às vezes nem é glorificado. Porque tem muito estrelismo, porque tem muito nome importante, porque é mais importante o movimento, porque é mais importante isso. Tem muita coisa mais importante e o nome de Jesus ficou esquecido. Não, ficou esquecido. E isso é lamentável, é muito lamentável. Então, irmãos, o nome de Jesus deve ser glorificado. O Espírito Santo atuou o tempo todo para glorificar o nome de Jesus. Aí nós queremos fazer diferente hoje. Estamos em rota de colisão quando assumimos uma postura diferente. Estamos em rota de colisão. Não vamos nos dar bem nesse confronto. Bom? Princípios que devem ser revistos, aqui está. Tudo que não aponta para Cristo não procede do Espírito. Tudo que não aponta para Cristo não procede do Espírito. Ah, mas foi um culto. Não procede, não aponta para Cristo, não procede do Espírito. Tá bom? Cristo é o centro da obra do Espírito. São valores que a gente precisa reconsiderar. Não só na nossa vida, na nossa família, mas inclusive nos nossos cultos. E para finalizar, então, a fé e a submissão do crente. Eu termino dizendo aqui a resposta que ele espera de nós é fé, arrependimento e obediência. O que mais acrescentar a isso? Irmãos, então toda a atuação do Espírito Santo, e a gente está aqui olhando o Filho e o Espírito Santo, a atuação do Filho. O Espírito Santo visa glorificar o Filho, e ele atua em nós. Irmão Antônio, eu imagino que o Espírito Santo atuando em mim, desde da hora que eu levanto pela manhã, né? Porque ele não vai se voltar para nós no final de semana, porque tem um culto, né, irmão Antônio? Então, não, vai ter culto domingo, então agora eu vou trabalhar com o Beto para ele ir naquele culto. Não. O Espírito Santo, como paracleto, como guia, como consolador, como aquele que advoga, ele está comigo o tempo todo. Então eu acordo, minha memória foi acionada, minha inteligência foi acionada, o Espírito Santo está lá, né? Está lá, para começar o dia comigo, para começar a carreira do dia comigo. É ali, exatamente ali. E como é bom se o crente reconhece isso. Então ele começa o dia sabendo que ele vai ter um dia abençoado pelo Senhor. Ignorar isso, irmãos, é ter uma vida sem fé, é ter uma vida de pecado sem arrepender-se, porque o arrependimento deve preceder ou se suceder após o pecado. Por que, irmãos, eu digo isso? Porque o salvo, o eleito, ele não pode cometer um pecado e não se arrepender. Né? Nós não cremos na predestinação, mas como disse o pastor Douglas Batista, há uma grande diferença entre predestinação e eleitos. Os eleitos, eles se arrependem diante de um pecado. Então, quando nós estamos, irmãos, em pecado, quando alguma coisa nos afetou, o arrependimento é o que o Espírito Santo espera de mim. Ele, é como se ele olhasse. Irmãos, a Cláudia está aqui, ela sabe que a gente teve circunstâncias em casa em que os filhos da gente pequeno, e a gente via que eles cometiam um ato e tentavam esconder, e a gente descobria que era mentira. Então a gente ficava olhando para eles e esperando eles confessar. Não é assim? Quem já foi pai aqui sabe
que você não quer chegar e dizer assim que tu está mentindo. Isso não é verdade. Você não quer fazer assim. Você fica olhando para ele assim, né? Esperando, dando aquele tempo para ele cair em si e se arrepender e dizer, tá, eu errei. E quando você fica esperando, e fica esperando, e fica esperando, e não toma a iniciativa de reconhecer que ele errou, você é obrigado a chegar e dizer assim, confessa aí. Não foi isso aí, né? Não é assim que acontece com o nosso Pai? Imagina o Espírito Santo ao nosso lado, ele esperando, olhando para nós. Ah, olha a bobagem que você fez, olha o que você disse, olha o que passou na tua cabeça. E aí? E aí o Humberto não consegue se arrepender. E aí vem todo o processo do Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis ao nosso lado. Ele atua como paracleto, como consolador, como guia, como aquele que quer nos apresentar. Irmãos, é muito maravilhoso. Eu só queria finalizar com um texto bíblico para os irmãos refletirem. Nós, irmãos, nós temos o privilégio de fazermos parte da Trindade. Aí você pode pensar, não, agora é uma heresia. Claro que não fazemos parte da Trindade, mas nós fomos acrescentados como o quarto elemento. Olha só, ele diz assim, ó, presta atenção no versículo bíblico. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E ele diz assim, o versículo de número 11, eu já não estou mais no mundo, mas ele estava ainda, só que ele já se considerava fora do mundo. Veja só, ele anteviu a sua morte e a sua passagem. Ele disse, eu já não estou mais no mundo, a oração de Jesus. Mas eles estão no mundo. Eles quem? Os que eram os discípulos dele. Obviamente que ali nós não existíamos ainda, a humanidade não conhecia Jesus, mas ele já estava orando por nós. Ele disse assim, ó, eles estão no mundo e eu vou para ti, Pai Santo. Agora ele diz assim, guarda em teu nome aqueles que me deste, olha só, para que sejam um, assim como nós. Nós quem? Nós quem? A Trindade. Ali estava Jesus, o Espírito Santo, ali estava a divindade. Assim como nós somos um, eles sejam um também. E aí nós formamos aquela quarta pessoa que se junta e caminha aqui na terra, guiado pelo Espírito Santo. Nós temos o privilégio. Você, eu, nós, quando dobramos nosso joelho, começamos nossa oração, a Trindade está com nós. Isso é extraordinário. Você tem a Trindade junto contigo na tua oração. O que mais você quer? O que mais nós queremos, irmão? Então, que fique essa reflexão, irmãos, a Trindade conosco na nossa caminhada. Algo extraordinário. Antônio, desculpa aí, a gente só com os horários sempre. O Antônio sabe que a gente já discutiu isso várias vezes, mas faz parte. Obrigado, desculpa mesmo. Eu queria ter encerrado pontualmente no domingo. É benção. Obrigado, irmão Antônio. Eu queria agradecer. Bem, meus irmãos, lição gloriosa, né? A gente ia ficar a noite inteira, eu e o Humberto, Deus trabalhando nos nossos corações. Sempre há algo para aprender da palavra, o Humberto colocou, é realmente uma verdade. Ai de nós se a gente não, como igreja, não buscar o aprendizado da palavra, né, nos fortalecer na palavra, qualquer vento de doutrina é capaz de derrubar. Né? Mas graças a Deus que nós temos visto, né, temos trabalhado para isso, para que o Senhor desperte a sua igreja mais e mais para o estudo da palavra. Quero aqui agradecer novamente o Humberto, né, evangeliza a nossa igreja, que tem feito um trabalho excelente no campo Floresta, o testemunha disso, né? Como a Cláudia, que acompanha essa noite. Deus os abençoe, com carinho deixaram a sua congregação em boas mãos, é lógico, mas deixaram e vieram aqui nos atender. Deus os abençoe sempre, né? Só o Senhor pode realmente lhes recompensar como merece, né? Deus abençoe os irmãos. Vamos fazer uma oração e vamos nos despedir, graças a Deus por tudo que aprendemos. Lembrando os irmãos que a nossa próxima lição é o encerramento da lição. E eu proponho para os irmãos a gente fazer uma pequena confraternização, cada um traz um prato semana que vem, daí a gente faz, né,
damos uma encurtada na lição, se possível, daí a gente pega uns minutinhos aí para dar uma fraternizada, que isso também faz parte. Alguém tem algum pedido de oração? Nós vamos orar nessa noite, despedindo. Querido Pai, amado soberano Deus, te damos graças. Obrigado, Senhor, por essa lição gloriosa, por guardar, Senhor, a vida do teu filho, Humberto, Senhor. Senhor da irmã Cláudia, nos trouxe ele em segurança, da mesma forma nos leva, Senhor, em segurança até o seu Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada irmão, de cada aluno, de cada professor, Senhor, que aqui tem se dedicado, Senhor, a essa obra, a tua palavra. O Senhor venha, Senhor, abençoar a tua igreja. O Senhor venha, Senhor, a colocar, a despertar a tua igreja mais, Senhor, para o estudo da tua palavra. Enriquece essa escola bíblica, nós te pedimos, Senhor, nos dando a luz, nos dando vidas, Senhor, salvas, para que o teu nome seja glorificado. Fica com cada um, nos abençoa. Nós te agradecemos, Senhor, por esse trimestre que está finalizando na semana que vem, e que da mesma forma nós possamos ter um próximo trimestre também abençoado, onde possamos meditar na tua palavra, possamos crescer na tua palavra, que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, que o Espírito Santo possa falar mais e mais, fortalecer a nossa fé e continuar com a obra em nós. Nós te glorificamos por tudo, fica conosco, nos despede em segurança, e que o teu nome seja glorificado, no nome maravilhoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, Senhor. Amém.